a gente precisa começar a mudar essa nossa percepção desse cenário da vergonha. Porque quanto mais você alimenta essa vergonha, quanto mais você alimenta esse peso do fim do relacionamento, isso inconscientemente, quanto mais você alimenta tudo isso, mais você expande esse cenário, você reforça cada vez mais a dor e o cenário do fracasso. O que acontece? Só para você entender. O cenário da vergonha, tá? O cenário do fracasso faz você ter medo, tá? E esse medo, ele faz com que você vai travando a tua vida. O que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. Se você é uma leoa aí que tá passando por esse sentimento, se você tem vergonha de assumir esse fim do relacionamento, se você ficar alimentando essa vergonha interna que tá aí dentro de você, eu preciso que você entenda isso aqui que eu vou falar agora para você conseguir fazer essa chave, essa mudança de mentalidade. O cenário do fracasso faz você ter medo. O medo, ele vai travar a tua vida. O que eu quero dizer com isso, em resumo, é o seguinte. Quantas vezes, para pensar, quantas vezes você já fracassou na tua vida? Você queria muito alguma coisa, você desejava muito aquilo. E você foi lá, você se esforçou, você tentou, você deu o seu máximo, você fez o seu melhor. E aí você fracassou. Quando a gente entra em contato com esse fracasso, você fica paralisada. Nós não temos habilidades emocionais muitas e muitas vezes para lidar com o fracasso. E aí o fracasso, ele nos paralisa. Bom, eu tentei tal coisa, eu fracassei. Se eu tentar novamente, eu posso fracassar de novo e eu tenho medo de fracassar. Vamos fazer um exercício mental. O sentimento da vergonha, do fim do relacionamento, ele alimenta o fracasso. Eu tenho vergonha do fracasso que eu tive. Porque o que é a vergonha? É aquela percepção que o outro tem e que você tem de que você é inadequada, que você errou, que não deu certo. E aí esse sentimento de vergonha do fim do relacionamento, ele alimenta o cenário do fracasso. Você coloca no teu inconsciente o gatilho mental do medo. Medo. Vergonha, fracasso, medo. E aí, o teu inconsciente, quando ele tá com o gatilho do medo alerta, ele ativa o teu instinto de proteção. Bom, eu tenho vergonha, eu fracassei, eu tenho medo, eu vou me travar. E aí você não consegue mais agir. Entende como muitas vezes as tuas emoções, elas estão completamente conectadas? Elas estão totalmente ligadas, só que muitas vezes a gente nem percebe isso. Por quê? Porque são vários fatores. E como é importante, como é fundamental você começar a aprender a superar esse fim de relacionamento de forma assertiva, para você conseguir ser feliz novamente, para você conseguir retomar a tua vida. Um fio vai puxar o outro. E é por isso que é tão fundamental você começar a entender e aprofundar um pouquinho mais as tuas emoções. Porque só assim você vai conseguir dar passos assertivos na direção de você superar esse fim de relacionamento. E aí você se pergunta assim, meu Deus, Andressa, mas o que eu preciso fazer então para sair desse cenário da vergonha? Qual que é a chave? O que eu preciso fazer para sair desse cenário da vergonha que eu mesma me coloquei depois do fim do relacionamento? O primeiro passo, Leo, que você precisa dar é quebrar essa mentalidade em duas frentes. Primeiro, a vergonha que você sente sobre você, ela só vai passar à medida que você aprender a se acolher. Para que eu tô alimentando essa vergonha? O que eu tô ganhando com isso? Você já parou para pensar? Quando a gente comete erros, quando a gente muitas vezes toma decisões precipitadas, quando a gente fica alimentando tudo isso internamente,
A gente precisa começar a quebrar essa mentalidade, começar a se acolher. Tira essa capa, leoa, que você muitas vezes coloca, essa capa de Mulher Maravilha. Cada vez que você sente vergonha sobre as coisas que você faz, sobre as decisões que você toma, você fica se mutilando. Quando eu internalizo esses sentimentos, quando eu, Andressa, começo a ficar com vergonha, a alimentar esse cenário do fracasso, dos erros que eu tenho, das atitudes que eu tomo, eu paro. Eu paro e eu começo a conversar comigo mesma, tá tudo bem. Às vezes é uma pequena mudança de chave, Leo, que você não enxerga. Que eu preciso estar aqui olhando pra você e te falar. Você precisa ser a sua melhor amiga. Caso contrário, eu vou falar o que acontece. Caso contrário, você fica jogando contra você mesma. Você já parou pra pensar que além do fato de você ter que superar esse fim de relacionamento, muitas vezes você fica botando mais carga emocional ruim pra cima de você, pra cima dos teus ombros? Você já parou pra entender quantas e quantas vezes você tá aí, muitas vezes, te mutilando, te chicoteando, jogando contra você mesmo? Como é que você vai superar um fim de um relacionamento se você não se apoia? Se você não é a sua melhor amiga?